Bom dia, meus irmãos. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para louvar o nome do Senhor num domingo pela manhã, principalmente porque hoje é o dia de Pentecostes. E eu queria convidar você para ficar em pé. Vamos ficar de pé diante do Senhor para fazer a oração de abertura deste culto. Vamos louvar ao Senhor pela sua presença que já está no nosso meio. Está aqui comigo, aqui na minha casa, onde eu estou fazendo esta transmissão, e também está aí na sua casa, meu irmão, minha irmã. Fiquemos então todos em pé. Se você quiser erguer as suas mãos, faça isto. Comece a glorificar o nome do Senhor. Vamos começar a glorificar o nome de Deus. Meus irmãos, vamos começar. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pai amado, Pai bendito, no nome de Jesus, abrimos este culto e queremos que a tua presença oriente, desde o primeiro minuto, tudo o que vai acontecer. A palavra desta manhã a respeito do dia de Pentecostes. Ó Pai, os hinos que nós vamos ouvir, as orações que já estão sendo feitas e que ainda serão feitas. Ó Deus, que nesta manhã o teu nome seja glorificado aqui no nosso meio, com tudo o que está acontecendo e com tudo o que ainda vai acontecer. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus, juntamente comigo, diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer oferecer um aplauso ao Senhor? Hoje é o dia de Pentecostes, meus irmãos. Vamos aplaudir a Ele, porque o Senhor é digno de glória, é digno de exaltação. Ele que subiu ao céu, está assentado ao lado direito do Pai, mas não nos deixou sozinhos. Ele mandou o Espírito Santo, o Consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para estar conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Meus irmãos, muito obrigado também por esse primeiro momento, todos em pé diante do Senhor. Agora você pode ficar tranquilo, pode voltar ao seu lugar, sentar, ocupar o seu lugar onde você está, porque afinal você está na sua casa, fique à vontade. Muito bem. Nós vamos agora, meus irmãos, fazer o seguinte: não podemos deixar de orar pelas ofertas e pelos dízimos. Hoje é 31 de maio, é o último domingo do mês. Eu sei que nós não estamos assim abastecidos de dinheiro, mas de qualquer forma a gente nunca entra na presença de Deus sem trazer algo, sem ofertar alguma coisa. Então, nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. De repente, algum irmão ou irmã retardatário ainda não deu o seu dízimo deste mês de maio e você então vai oferecer ao Senhor. Então, portanto, agora eu quero que você se prepare. Amanhã, segunda-feira, você passa na igreja, você faz a sua transferência bancária, você dá a sua contribuição, inclusive um pormenor. Nós estamos já chegando no fim do mês e a gente também já vai começar a se preparar para oferecer os gêneros da Bolsa de Compras da nossa obra social. Nós temos famílias que estão dependendo de nós. Então, tudo isso está na nossa cogitação neste final de mês e eu não preciso falar mais nada, os irmãos já estão sabendo. O que a gente vai fazer agora é orar. Vamos pedir ao Senhor que nada falte. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque neste domingo pela manhã nós podemos nos lembrar de todas as necessidades da tua casa, o suprimento da casa do Senhor, como também, Pai, as necessidades dos nossos irmãos, nossos queridos que estão dependendo de nós. Ó Pai, abençoa, portanto, os dízimos, as ofertas e também essas doações que nós fazemos para a obra social da igreja. Abençoa tudo isto, Pai, e como eu disse no início, que nada falte nas nossas casas, que nada falte para os nossos irmãos, como também que nada falte na tua casa e que as despesas todas sejam pagas e o teu nome seja glorificado. Eu quero agradecer porque neste mês de maio, aleluia, tudo está pago. Eu perguntei à nossa secretaria como é que estão as contas. Pastor, aleluia, tudo pago.
Graças a Deus, apesar dos pesares, apesar das nossas preocupações, digo, puxa, Senhor, a igreja não está reunida, a gente não vê o rosto dos irmãos, nós estamos habituados a levantar ofertas presencialmente, mas o Senhor nos abençoou e os nossos irmãos foram fiéis durante esse mês de maio. E nós sabemos que durante o mês de junho, os meus irmãos vão permanecer fiéis. Então, Senhor, a Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo louvor, toda exaltação por esta maravilhosa bênção. Então, Pai, seja glorificado e nós por tudo agradecemos em nome e por amor de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. É isso mesmo, meus irmãos. A gente começa um culto e às vezes esquece de um aspecto ou outro aspecto. O aspecto que eu quero frisar agora é isso. Neste mês de maio, graças a Deus, apesar de nós estarmos distanciados presencialmente uns dos outros, Deus nos abençoou e aqui na igreja, graças a Deus, nada faltou. Estamos findando o mês com as contas pagas. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alguma coisinha que faltou pagar são coisas menores, que sempre fica de uma semana para outra, isso não se conta. Eu estou falando, você entende, né? O peso da responsabilidade, o peso do trabalho, você entende o que é que eu estou querendo dizer. Muito bem, graças a Deus, obrigado, Senhor. E que o mês de maio seja tão abundante, perdão, o mês de junho seja tão abundante quanto o mês de maio. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos agora passar ao momento musical do nosso culto, o momento de louvor a Deus, quando nós vamos derramar os nossos corações em louvores ao Senhor. Aí da sua casa você vai cantar também conosco, se você puder. Nós vamos aqui convidar o nosso grupo musical aqui da igreja, os nossos músicos e cantores, para louvarem ao Senhor. Então, portanto, agora vamos ouvir a música. Depois eu retorno aqui para a pregação da palavra de Deus. Estás aqui, movendo entre nós, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, mudando destinos, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, operando milagres, adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, transformando nossas vidas, adoro a Ti, adoro a Ti. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.
colocaste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor que nos alcançou. Imenso amor que nos amou primeiro. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amor maravilhoso, amor que cobre todos os medos. Amor de Deus. Que se entregou por nós. Te louvamos, te agradecemos por esse amor. Amor de Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom louvar, como é bom cantar, como é bom exaltar o nome do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a exaltação. Graças a Deus. Meus irmãos, todos estão sabendo, hoje é o dia de Pentecostes e nós vamos falar a respeito deste assunto, o dia de Pentecostes. Em primeiro lugar, o que é o Pentecostes? E eu queria então começar, e nós vamos aqui tranquilamente, meus irmãos, porque é muito assunto. Nós temos muitas coisas para falar nesta manhã. Até se você quiser anotar, você pode. Olha, primeiro eu queria dizer para os meus irmãos que ali no livro do Levítico, capítulo 23, nós encontramos a referência às festas do povo de Israel. Então, além do sábado, da questão da guarda do sábado, Deus estabeleceu para o povo de Israel mais 7 festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes e depois a festa das trombetas, depois a festa do dia do perdão e finalmente a festa dos tabernáculos. Muito bem. Então, olha só, as 3 primeiras festas, que é a da Páscoa, a festa dos pães asmos e das primícias, elas mais ou menos se entrelaçam. Porque é assim, o dia da Páscoa é 14 de Nisan. Nisan é o primeiro mês do calendário litúrgico judaico. Então, 14 de Nisan é o dia da Páscoa. E como é uma data fixa, então vai variar conforme os dias da semana. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, 14 de Nisan caiu na sexta-feira, que Jesus morreu na sexta-feira, né? Pois bem, então vamos aqui fazer um desenho dessas festas até chegar no Pentecoste. As 3 últimas que eu citei aqui não vêm ao caso. Então vamos lá, olha só. 14 de Nisan, o dia da Páscoa. No dia 15 de Nisan, 14 de Nisan começa a festa dos pães asmos. Aí começa a contar 7 dias em que Deus determinou que eles comessem pães asmos. Você sabe o que é pão asmo? É aquele pão sem fermento. Para lembrar que eles tinham estado no Egito, foram libertados e tal. Então, começa ali no mesmo dia da Páscoa, o primeiro dia da festa dos pães asmos. Muito bem. Naquele ano, no terceiro dia da festa dos pães asmos, começou a festa das primícias. O que é isso? Olha só. Certamente, antes mesmo da Páscoa, os judeus já começaram a colher os frutos da terra naquele ano. De modo que no primeiro dia da festa das primícias, que era o terceiro da festa dos pães asmos, né? Após a Páscoa, os judeus então trouxeram as primícias para os sacerdotes, né? E aí, desse dia, que era o primeiro das primícias, contava-se 7 semanas, portanto 49 dias, até que no dia seguinte a esse 49, que era num domingo, era o 50º dia, era o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes vem justamente do grego Pentecosté, que quer dizer o 50º. Pois bem, isto tudo, meus irmãos, você diz assim, pastor, o que é que interessa isso? Meus irmãos, o que interessa tudo, profeticamente, é o seguinte. No dia da Páscoa, os judeus comeram o cordeiro pascal, não é isso? Cordeiro da Páscoa. Pois bem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele morreu em 14 de Nisan, no dia da Páscoa. Glória a Deus. Aí, ao terceiro dia, que é o primeiro dia da festa das primícias, quando os judeus traziam as primícias para os sacerdotes, né? Jesus ressuscitou. Aí o apóstolo Paulo diz assim, que Jesus é as primícias dos que dormem. Está lá
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, depois você procura essa frase do apóstolo Paulo referindo-se a Jesus. Então Jesus é as primícias, ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. E lá na frente, e agora tem um detalhe que eu vou falar agora, ainda ali no capítulo 23 de Levítico, diz que no dia de Pentecoste, que era, portanto, o 50º dia depois do início da festa das primícias, eles trariam uma nova oferta para o Senhor. Porque durante o período das primícias, eles ofereciam sacrifícios queimados. Aquilo que você deve imaginar. O altar, o cordeiro em cima da lenha, toca o fogo e tal. Aquilo era oferecido diariamente ao Senhor. Mas no 50º dia, que era o Pentecoste, eles levavam uma nova oferta ao Senhor. Está escrito lá. E essa nova oferta, eu dei uma lida ali. São 2 pães, 10 ovelhas, 2 carneiros e mais umas outras coisas. Então, levava tudo aquilo ao Senhor no dia de Pentecoste. Então, a interpretação é o seguinte: profeticamente, essa nova oferta, que era justamente o ponto culminante da festa das primícias, então, essa nova oferta representa os 120 discípulos de Jesus que estavam no cenáculo quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo encheu, revestiu aqueles irmãos ali que estavam no dia de Pentecostes. Glória a Deus! E então, justamente, o dia de Pentecostes era o ponto culminante da festa das primícias, a festa das colheitas, né? Que o povo de Israel se alegrava, etc. E foi justamente o que aconteceu. Eles, no dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, eles se alegraram, falaram em línguas e eles glorificaram o nome do Senhor ali. Eu acredito até que em línguas, quem sabe, eu não estava lá para ouvir, mas em línguas, aqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, eles ouviram que eles estavam engrandecendo a Deus, bendizendo o nome do Senhor pelo cumprimento da sua palavra. Então, meus irmãos, eu fiz aqui um desenho das primeiras 4 festas judaicas, fazendo um paralelo com a nossa experiência, com a nossa cosmovisão cristã. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Pronto, meus irmãos. Agora vamos respirar fundo. Depois de entender aqui um pouco das festas judaicas e o que tem a ver conosco, agora vamos pensar no Espírito Santo. Porque para nós falarmos de Pentecostes, nós não podemos deixar de lado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi o dia em que a igreja começou. É a data do aniversário da igreja. Muito bem. Então, vamos falar do Espírito Santo. A primeira coisa que eu queria mostrar para os meus irmãos é uma coisa muito interessante. O que significa a palavra Espírito Santo? Ou melhor, a palavra Espírito. Então, já vou lhes adiantar. Isso aí, a palavra Espírito, essa palavra vem de uma raiz grega, pneuma, que quer dizer sopro, vento, ar, respiração, quer dizer que transmite vida. O Espírito Santo tem esse nome, Espírito, por isso, porque o trabalho do Espírito é criar vida, é iniciar as coisas. Olha só, Salmo 104, interessante que até agora nós não lemos a palavra. Deixe-me ver aqui o Salmo 104 e queria lhes pedir para ler o versículo 27, está aqui, ó. Salmo 104, versículo 27 diz assim: todos esperam em ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia-os o teu espírito, eles são criados, e assim renovas
a face da terra. Então, se existe morte, se não há nada, chega o Espírito Santo e cria e renova a face da terra. É o que está dizendo aqui. E é exatamente o que nós vemos que o Espírito Santo fez desde a fundação do mundo. Eu queria convidar os meus irmãos para a gente dar um passeio para verificar a ação inicial do Espírito Santo e depois nós vamos analisar as três obras do Espírito Santo na vida dos homens. Tomem nota aí quem está escrevendo. É assim, primeiro a ação inicial do Espírito Santo, depois as três obras na vida dos homens. E aí, isto dito, basta ler os textos e ter uma pequena explanação e a gente vai entender direitinho o que é que o Espírito Santo faz. Olha só, venha comigo aqui para o livro do Gênesis, bem no início da Bíblia, o primeiro capítulo. Gênesis, capítulo 1, aqui no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pronto, aqui está o cenário da criação. Irmãos, a ciência explica isso da seguinte maneira. A nossa ciência humana, diz que houve uma das estrelas da nossa galáxia que explodiu como sendo uma supernova. E dessa explosão surgiu o sistema solar, onde nós estamos. Então, como foi que aconteceu? Com a explosão, então espalhou-se poeira cósmica em toda a região, em toda a área. E o magma da estrela ficou lá, né? Quer dizer, a bola de fogo do centro da estrela ficou lá. Muito bem. E então tudo era escuro, tudo era muito escuro. E digamos assim, essa poeira, quando se diz poeira em termos astronômicos, cada grão de poeira é um planeta, para você ter uma ideia. Pois é, então o nosso Deus aí ficou de olho no fragmento que seria a nossa Terra. E esse fragmento ali estava rodeado de águas, né? Então, aí Deus manda então o Espírito Santo para tomar conta daquilo, para promover a criação. Então o Espírito Santo diz aqui, pairava por sobre as águas. Muito bem. E aí Deus então começa a tomar providências. No primeiro dia da criação, Deus diz assim, haja luz, porque estava tudo escuro. O magma lá do centro da tal estrela que explodiu não aparecia, a escuridão era total. Então Deus disse, haja luz. E aí apareceu luz, não é a luz do sol, é a luz cósmica. Aí apareceu a luz, muito bem. No segundo dia, Deus diz assim, haja separação entre águas e águas. Aí Deus, então, começou a formar a atmosfera da Terra, separando a água das nuvens, né, da água que estava em volta do planeta. Muito bem. Terceiro dia, Deus fez aparecer a porção seca. Deus separou as águas do planeta, formando os oceanos, e a porção seca que estava por baixo. Levantou-se, apareceu. Muito bem. No quarto dia, aí Deus limpou tudo e apareceu então o sol. Aí aparece o sol, a lua, tal, aí a configuração do sistema solar, como nós encontramos hoje. Então, isso tudo foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo foi agindo, né? Como eu disse, a ordem das tarefas da Santíssima Trindade é a seguinte: o Pai planeja, o Filho ordena, o Filho é a palavra, é o verbo, ele fala, e o Espírito Santo executa. Sempre é assim. Os três estão juntos, mas têm suas atribuições. Muito bem. Aí, depois que Deus
formou a terra, aí, e que estava tudo muito bom, que ele viu lá os 6 dias da criação, Deus disse que Deus viu que tudo era muito bom. Então Deus criou o homem no 6º dia. Então, diz aqui, eu estou aqui com o capítulo 2 no versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter alma vivente, ou a ser alma vivente. Então, Deus soprou, Deus fez aquele boneco de barro. Deus pegou da própria terra, fez aquele boneco e soprou nos narizes do boneco e deu vida para ele. Quem que soprou? O Espírito Santo. O Espírito Santo deu vida, né? Porque cada pessoa da Trindade tem a sua função. O Espírito Santo deu vida ao homem. Então o homem se levantou, depois Deus criou a mulher e botou lá o casal no jardim do Éden e tudo. E aqui capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 26. Disse Deus aqui: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, esse homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. E morava o homem no jardim do Éden. Tudo bem, estava lá. E agora, pela história bíblica, nós sabemos que, em seguida a tudo isso, surge o problema do pecado. O diabo entra no meio para afastar o homem dos planos de Deus, para interromper os planos de Deus, e então o homem peca e nós já sabemos as consequências. Essa imagem e semelhança de Deus com que o homem foi criado, ela ficou desfigurada. Enfim, ela não era mais a mesma coisa. Houve uma mudança ali, houve uma queda, e isso desfigurou a imagem e semelhança de Deus que havia em Adão para o Adão depois do pecado. Agora, como é que é essa mudança? Eu não sei lhes dizer exatamente, porque a gente não tem muitas informações sobre como é que o Adão era antes do pecado. Mas eu creio que o Adão, antes do pecado, era um homem, como nós vamos ser no futuro, depois que esse problema todo se resolver. Então, meus irmãos, isso é muito, muito interessante de nós considerarmos. E aí, esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que tinha o fulgor da presença de Deus nele, e que com o pecado ele decaiu, essa imagem ficou desfigurada, agora vem o Espírito Santo novamente para restaurar no homem a imagem de Deus. Então, deixe-me repetir isso aqui. Meu irmão, você e eu, antes de conhecermos Jesus, nós tínhamos uma natureza decaída. O mundo entrou para uma decadência espiritual. A imagem e semelhança de Deus ficou desfigurada. A imagem. A semelhança eu não sei, mas a imagem, sim, ficou desfigurada. E agora vem o Espírito Santo para restaurar o homem na presença de Deus. E agora nós vamos estudar as 3 obras de restauração feitas pelo Espírito Santo. Olha só, a primeira obra de restauração que o Espírito Santo faz com uma pessoa, comigo, com você, com qualquer ser humano, se chama novo nascimento. Nós vamos nascer de novo, só que ainda não é exteriormente. Nós vamos nascer de novo por dentro. Olha só, Jesus diz aqui, e agora vamos fazer umas leituras bíblicas. João capítulo 3 e versículo 5. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja bem, esse mesmo Espírito que soprou nos narizes de Adão quando ele foi criado, agora que ele estava decaído, a humanidade toda decaída, o Espírito Santo vai soprar de novo para fazer nascer uma nova natureza dentro do homem.
De maneira que, meus irmãos, meus amigos, hoje, uma pessoa convertida a Cristo tem também, eu creio, tem também duas naturezas. Você tem com você a velha natureza decaída do pecado, essa velha natureza está subjugada, porque o Espírito Santo chega e subjuga a velha natureza e coloca em você, em mim, em qualquer um que se converte, uma nova natureza. É por isso que a Bíblia fala da luta entre a carne e o Espírito. Nós ainda estamos sujeitos às obras da carne, muito embora nós não obedeçamos à carne. Mas estamos ainda sujeitos a cair em tentação, pecar de novo, etc. Mas vem o Espírito Santo e ele domina a velha natureza e cria em nós, dentro de nós, uma nova natureza. Ele, portanto, faz esse trabalho conosco quando a pessoa se converte. E isso se chama o novo nascimento. O novo nascimento é a restauração da natureza humana. Por fora é a mesma coisa. Eu sou a mesma coisa por fora, mas por dentro eu sou uma nova criatura. Você, meu irmão, por fora, você é a mesma pessoa, o mesmo rosto, o mesmo corpo de quando você estava lá no mundo. Mas agora, quando você está em Cristo, por dentro você é uma nova criatura. Então o Espírito Santo faz isso. A velha natureza é subjugada e o Senhor coloca em nós uma nova natureza. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira obra do Espírito na nossa vida. A segunda obra do Espírito, eu disse que eram três. A segunda obra do Espírito é quando ele nos reveste de poder. E o que quer dizer isso? O que quer dizer, meus irmãos, é que nós, para fazermos a obra de Deus, e Deus quer que o próprio homem pregue o Evangelho, então nós precisamos de ter um revestimento de poder especial. Deixa eu repetir esse argumento. Olha, da mesma forma como Deus diz assim, Deus coloca o homem no jardim do Éden, aqui na terra, e diz: crescei e multiplicai-vos. Quem é que tinha que crescer e se multiplicar? O homem. Deus não ia fazer novos Adãos, ou novas Evas, não. O homem iria crescer e se multiplicar. Era a tarefa dele. A mesma coisa na pregação do Evangelho. Deus manda Jesus ao mundo, o Pai manda o Filho ao mundo, vem o Filho, prega o Evangelho. Ali tem aquele grupo dos 120 no dia de Pentecostes, depois outros, e esse grupo de 120 vai se multiplicando, e multiplicando, e chegando até os nossos dias. O Evangelho chegou aqui no nosso ano de 2020, estou eu aqui pregando o Evangelho, está você aí, que é um crente no Evangelho, estamos nós aqui, fruto de outros que pregaram o Evangelho para nós. Então, para que essa pregação seja feita de uma forma autêntica, nós precisamos de uma segunda experiência com o Espírito Santo. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Olha só, eu anotei aqui, eu tenho seis textos para ler, e eu quero aqui só ser o mais breve possível, fazer essas leituras, para que nós possamos entender o restante da obra do Espírito Santo. Olha, venha comigo aqui para João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, aqui no versículo 21, Jesus diz assim, olha, acompanhe o meu raciocínio. Jesus diz assim: disse-lhes Jesus outra vez, falou para os discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só. Então, vai o Espírito Santo fazer uma obra por nosso intermédio. E aí é quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce, né? Porque quando Jesus diz recebei o Espírito Santo, eles ainda não estavam recebendo. Essa palavra aí, recebei, quer dizer recebam o Espírito Santo. Ele vai chegar aí. Depois que eu for, ele virá. Então, e ele veio no dia de Pentecostes. Então, recebei o Espírito Santo. E eles no dia de Pentecostes
receberam o Espírito Santo. Quer dizer, a renovação espiritual, o poder para realizar a obra de Deus. Olha, veja aqui em Atos, capítulo 1, aqui o que é que Jesus falou ainda concomitantemente a isso. Aqui no capítulo 1 de Atos, versículo 4, diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Justamente aconteceu no dia de Pentecostes. E aí ele continua falando, né? Porque perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, portanto, aqui Jesus estava ainda no processo de preparação para eles receberem o Espírito Santo, que viria com essa nova incumbência, que é conceder poder ao seu povo. Muito bem. Então, tanto é que no capítulo 2, eu estou aqui com Atos, capítulo 2, diz assim a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quer dizer, um dia como hoje, quando os judeus estavam no clímax da sua festa das primícias, diz aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, o dia de Pentecostes na festa judaica era o clímax da festa das primícias, quando as primícias, no sentido, aquela nova oferta, representava a excelência para o nosso Deus. E havia, portanto, grande alegria entre o povo de Israel. E aconteceu a mesma coisa com os discípulos. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam grande alegria, muito poder, falaram em línguas, se regozijaram, e os circunstantes que estavam ali estavam admirados. O que está acontecendo? Será que esses homens estão embriagados? Será que eles estão loucos? O que está acontecendo? E aí Pedro diz: não, isto aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel, quando ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, esta é a segunda obra do Espírito Santo. A primeira é o novo nascimento, a segunda é o revestimento de poder. Agora eu quero começar a encerrar esta nossa mensagem com a terceira obra do Espírito na vida dos cristãos. E isso ainda vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Por enquanto, nós somos salvos pela graça, pela fé, nascidos de novo. Depois, nós somos revestidos do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Mas uma coisa gloriosa ainda o Espírito Santo vai fazer conosco. Me acompanhe, são as 3 últimas passagens da Bíblia que eu queria ler nesta manhã. Olha só, venha comigo para a primeira carta de João, primeira carta de João, no capítulo 1, primeira carta de João, no capítulo 1, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 2, diz assim o apóstolo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Entendeu bem? Nós, por enquanto, somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Jesus vier, e agora aqui entra a segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar a segunda vez, diz aqui, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Muito bem. Aí você pergunta, como é que nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus? Aí é que entra o Espírito Santo para realizar essa obra. Olha só, venha comigo aqui para esse texto preciosíssimo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz aqui esta passagem, que é lida muitas vezes, mas não muito compreendida. Olha só o que diz aqui. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só, eu vou repetir aqui, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, quem foi que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Quem foi? Foi o Pai. Foi o Pai. Aí diz aqui, se habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, quer dizer, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, se habita em nós, então esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, estou eu aqui, então, os falecidos vão ressuscitar em corpos gloriosos. E eu estou aqui vivo, então o Espírito que habita em mim, ele vai transformar essa minha carne aqui, essa minha matéria, ele vai transformar num corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Está percebendo? Por enquanto só somos filhos de Deus, mas quando Jesus vier, nós seremos transformados, seremos semelhantes a Ele. O Espírito Santo que habita em nós vai transformar a nossa carne em um corpo glorioso. É isso que esse texto está dizendo aqui. Então, você, meu irmão, é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Por enquanto, você é uma nova criatura e ele te usa. Você é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, você fala em línguas, você é uma pessoa cheia do poder, mas ainda está na carne. Agora, quando o Senhor Jesus voltar, o Espírito que está em nós transforma o nosso corpo num corpo glorioso. Então, louvado seja o nome do Senhor. Olha, está escrito aqui, e esse é o último texto que eu vou ler. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, no capítulo 15. Veja aqui no versículo 50. Isso aqui é uma maravilha, meus irmãos. Olha só que coisa tremenda. Paulo diz assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Você está entendendo tudo que está acontecendo aqui, né? Aleluia! A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem faz isso é o Espírito Santo. Diríamos assim, pelo menos em relação à obra da salvação e da nossa restauração aqui na terra, é a última obra do Espírito. Eu não sei o que é que o Espírito vai fazer conosco além disso, mas pelo menos até aqui, a última obra é essa, é transformar, ele habita em nós e ele transforma o nosso corpo num corpo glorioso. Aí diz aqui, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade
e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo se regozija, juntamente com o salmista, que o salmista Davi falou isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou, meu irmão, o Espírito Santo que habita em nós? Primeiramente, veja bem, nós passamos pelo novo nascimento. Em seguida, nós somos revestidos de poder. E agora, no arrebatamento da igreja, na subida ao encontro do Senhor nos ares, então o nosso corpo aqui de matéria vai ser transformado num corpo imaterial. O nosso corpo, que é um corpo físico, vai ser transformado num corpo metafísico. O nosso corpo carnal vai ser transformado num corpo espiritual. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso está embutido no dia de Pentecoste. O Espírito Santo desceu para realizar essa obra tríplice na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O maravilhoso e a diferença é que no Antigo Testamento o Espírito Santo operava entre os homens, mas ele não agia da forma como age conosco. Hoje não. Através de Jesus, primeira coisa que o Espírito Santo faz, você já entendeu, é nos transformar. A natureza decaída, a imagem de Deus que estava desfigurada, isso se transforma dentro de nós e nós recebemos uma nova natureza. Por outro lado, para fazer a obra de Deus neste mundo, para sermos instrumentos de Deus, Deus disse para Adão: crescei e multiplicai-vos. Para nós, Deus diz: preguem o Evangelho, ganhem almas. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo e ele faz essa segunda obra. Agora, o final é a glorificação. O final é quando nós seremos arrebatados para junto do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele transforma o nosso corpo de matéria em corpo espiritual. O nosso corpo físico, ele transforma num corpo metafísico. O corpo carnal, ele transforma num corpo espiritual. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que nós orássemos agora, em gratidão ao Senhor. E você que está ouvindo essa palavra, você diz: puxa, eu nunca ouvi uma coisa dessa. Eu queria seguir Jesus, eu quero entrar para essa religião, eu quero entrar para essa igreja, eu quero salvar a minha alma, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter direito a essas coisas. Eu quero que o Espírito Santo faça isso dentro de mim. Então nós vamos orar agora e Jesus vai operar no teu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vamos curvar as cabeças e vamos orar. E você que quer tomar uma decisão pelo Evangelho, para seguir o Evangelho, você vai repetir estas palavras. Repita estas palavras. Diga assim: meu Deus, meu Pai, meu Rei. Isto, repita. Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Em nome de Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu peço, Senhor, que tu transformes a minha vida. Eu peço, Senhor, que eu nasça de novo por dentro. Eu seja uma nova criatura, formada pelo Espírito Santo de Deus. Meu Pai, eu quero dar a Ti o meu coração e concede-me o Teu poder. E que também no dia final, quando Tu vieres a este mundo, eu quero estar contigo. Eu quero também ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero que o meu corpo material seja transformado num corpo espiritual. Obrigado, meu Deus. Meu amigo, minha amiga, continue repetindo o que eu estou falando aqui. Diga: obrigado, meu Deus. Tudo isso eu agradeço, te louvo, te bendigo, em nome de Jesus, o meu Senhor, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre. Agora deixe-me continuar a orar. Meu Deus, eu quero te louvar pelo Evangelho, porque o Evangelho fala de coisas grandiosas. Eu quero te agradecer, Senhor,
pelo teu Espírito que foi enviado no dia de Pentecostes. Eu quero agradecer porque nós somos as primícias deste mundo. O Senhor Jesus vai apresentar as primícias ao Pai, que somos nós. As primeiras primícias foi aquele grupo de 120. Depois nós somos o restante das primícias que vamos subir ao encontro do Senhor. Pai, recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Pai, eu entrego esta mensagem a Ti e eu entrego esta palavra para os meus irmãos, para os meus amigos. Ó Pai, eu espero que todos tenham entendido o que eu falei aqui. Eu espero, Senhor, não ter faltado nada. Eu disse tudo o que era para dizer. Por outro lado, eu não escorreguei em nada. Eu não transmiti nenhuma palavra fora dos teus princípios, dos teus planos do Evangelho. Senhor, eu quero te louvar, quero pedir em nome de Jesus que tu faças uma obra tremenda na minha vida e na vida também dos meus irmãos e dos meus amigos. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro, te agradeço desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, eu quero louvar ao Senhor por esta palavra. Eu vou lhe dizer, uma mensagem um pouco difícil da gente explanar, inclusive trazer assim à luz muitas questões que não são muito faladas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os meus irmãos, meus amigos podem fazer. Nós vamos dar agora o número do nosso telefone para você entrar em contato conosco, fazer qualquer pergunta, trazer qualquer questão, né? E esse telefone que nós vamos dar agora é da nossa secretaria, né? É um celular que está aos cuidados de uma das nossas secretárias e então a moça vai anotar o seu pedido, a sua pergunta, o que for, o seu telefone, a sua direção, e eu terei prazer em retornar o seu telefonema se você fizer a ligação comigo. Muito bem. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora terminar este culto, nós vamos encerrar, já creio que já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, e agora, só que eu tenho uma surpresa para os meus irmãos. Na verdade, nós vamos ouvir uma música. Não é uma música sobre Pentecostes, é outro tema. Mas o interessante é que a pessoa que eu convidei para cantar agora é um pastor, grande amigo meu, conhecido de todos, pastor Paulo César Brito. Você sabe que o pastor Paulo, eu sempre o convidei para cantar na nossa igreja, só que ele nunca pôde, tem isso, tem aquilo, ele nunca veio, né? Agora que nós estamos pelas redes sociais, eu telefonei para ele, pastor Paulo, vem cantar aqui para nós, deixa eu colocar um dos seus vídeos aqui para a gente se alegrar com a sua música, que todo mundo aprecia e tal. Ele riu e tal, e disse, olha, pastor Robin, está tudo disponível para você sem problema nenhum. Só que, meus irmãos, eu fui procurar nos arquivos do pastor Paulo e nós não temos nenhum vídeo do pastor Paulo que seja compatível com a nossa resolução aqui, a potência da nossa resolução aqui do nosso programa. E aí não deu. Nem o pastor Paulo só tem gravações antigas, da década passada e tal, não tem assim coisas recentes. Nós encontramos uma gravação só que o pastor Paulo fez numa dessas semanas aí para trás, na igreja dele, no culto, gravaram e então ficou tão bom que eles separaram, né? E eu estou pegando essa música para oferecer para os meus queridos irmãos. Então nós vamos ouvir agora o pastor Paulo César Brito cantar. Agora deixa eu dar 2 detalhes aqui. É o seguinte, o hino que ele vai cantar intitula-se As Migalhas de Cristo, ou As Migalhas de Deus, né? Muito bem. Então, o sentido é o seguinte, vocês lembram aquela história daquela mulher que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, vem curar minha filha, que ela está doente e tal. Aí Jesus diz para ela, não é lícito tomar o pão e lançá-lo, ao pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher respondeu, sim, Senhor, mas acontece que os cachorrinhos comem das migalhas
que caem da mesa dos seus donos. Pois bem, o pastor Paulo pega esse argumento aí e ele então criou esse hino maravilhoso que nós vamos ouvir agora. Você vai prestar atenção na letra e você vai ser abençoado. Agora tem uma coisa, nós aqui sempre oferecemos aos irmãos assim música leve, né? Sempre assim, instrumentos mais leves, guitarra, violão e tal, né? O teclado. Agora o pastor Paulo vai cantar para nós com uma orquestra, uma senhora orquestra, não se espante. Né? Pois é. Então, meus queridos, vamos ouvir o pastor Paulo Brito com a Orquestra Maranata, cantando lá no culto da Igreja Maranata, um dia desses para trás, ele vai cantar a música As Migalhas. Então, vamos ouvir. E depois eu volto para encerrar o culto. A minha história começou com um dilema. Minha filhinha adoeceu tão gravemente. Só sendo mãe para saber o que se sente quando um querido que se ama está doente. Eu tinha ouvido de Jesus, o Mestre amado, que cura qualquer pessoa. Afinal, cheguei prostrada a seus pés e lhe roguei que libertasse minha filha deste mal. Uma migalha de Deus pode mudar tua vida. Uma migalha de Deus cura a doença e a ferida. Quem se humilha na dor, em vez de se revoltar, acha o perdão do Senhor, pode a vitória alcançar. Ele disse que eu era um cachorrinho. Até pensei em retirar-me com certeza. Jesus estava certo, eu não mereço nada além daquilo que possa cair na mesa. Os cachorrinhos também comem, meu Senhor, do pão que cai da mesa ou da sua mão. Só quero uma simples migalha da tua graça, uma migalha que invade o coração, uma migalha de Deus, canta comigo, pode mudar tua vida. Uma migalha de Deus
humilha na dor, em vez de se revoltar, acha o perdão do Senhor, pode a vitória alcançar. De Deus pode mudar tua vida. Uma migalha de Deus cura a doença e a ferida. Quem se humilha na dor, em vez de se revoltar, a vitória alcançar. Acha o perdão do Senhor, pode a vitória alcançar. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Paulo, por essa maravilhosa música, esta brilhante apresentação. Agora, meus irmãos, nós vamos terminar o culto. Eu quero pedir que você, mais uma vez, fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Isso. Muito bem, muito obrigado. E agora estenda as suas mãos para receber a bênção. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém.